Boa noite, Arnaldo, bem-vindo. E acabou a música. Então vamos dar início à nossa reunião virtual de hoje. Eu fico tão feliz quando eu posso estar aqui na nossa casa espírita e ver a carinha de vocês apontando aí no vídeo, comungando comigo desse momento tão importante em que a gente se une para fazer uma prece, para elevar o nosso pensamento, para nos conectar com a espiritualidade, com o infinito, orar ao nosso Mestre Jesus, para a gente se fortalecer, sabe? Em união a gente se fortalece. Quando a gente ora junto, essa oração ganha força, ela chega mais poderosa e ela aumenta, ela tem uma capacidade de abrangência muito maior. E então eu fico muito feliz quando eu posso estar aqui dividindo esse momento com vocês, matando essa saudadezinha, né, que a gente está de se encontrar, essa saudade que a gente está de poder estar junto no mesmo ambiente, naquele abraço gostoso que a gente não está podendo dar uns nos outros, né? Então que esse abraço seja sentido com o coração, porque é isso que eu envio para vocês nessa hora. O meu abraço sincero e fraterno, e que vocês possam senti-lo no coração de vocês, tá? Então vamos ter uma boa noite de reunião, uma boa reunião, uma noite abençoada, iluminada, com as graças do nosso Mestre Jesus. Bom, para a reunião de hoje, para começar, vamos fazer uma prece. E eu vou pedir para vocês que respirem fundo, busquem o equilíbrio interior, busquem abrandar os seus corações, tranquilizar a sua mente. Vamos pensar positivamente, buscando a companhia do nosso anjo de guarda, para que ele, nesse momento, se coloque ao nosso lado, impondo as suas mãos sobre nós, para que possamos, através dessa prece, receber toda a luz do nosso Mestre Jesus, que ele possa nos energizar nessa hora, fazendo com que a gente receba os fluidos necessários para o nosso equilíbrio, para o nosso fortalecimento, que essas energias possam trazer remédio não apenas para nossa alma, para o nosso espírito, mas para o nosso corpo físico, fazendo com que a gente encontre uma harmonia, um equilíbrio que vá auxiliar na manutenção das nossas energias, das nossas forças vital, da nossa imunidade, para que estejamos fortalecidos para auxiliar o nosso irmão. Quanto mais nós fizermos para os nossos irmãos, mais estaremos fazendo para nós mesmos. Então vamos orar aquela oração que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque é teu reino, o poder e a glória para sempre, que assim seja. Que a nossa oração estenda-se sobre todos os nossos entes queridos, familiares e todas as pessoas do nosso município, da nossa cidade, do nosso amado país e do nosso planeta, que eles necessitam tanto quanto nós das bênçãos do nosso Mestre Jesus, para que todos encontrem harmonia e possam enfrentar as suas labutas nesse período tão tumultuado e tão turbulento pelo que nós passamos. Que a nossa oração some-se às milhares de orações daqueles que encontram em Jesus amparo e apoio para continuar as lutas do dia a dia, e que essas luzes retornem até nós na crosta terrestre,
para cada um de nós ser beneficiado pela luz do nosso Divino Mestre. Que assim seja. Gente, oi Daiane, muito obrigada pela sua presença. Eu vou dar início aqui com um trechinho que eu li, que eu peguei do livro Pão Nosso, tá? Uma lição que eu escolhi aleatoriamente, que é sobre responder. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibas como responder a cada um. Paulo, Colossenses, capítulo 4, versículo 6. Desculpa o trava-língua. O ato de responder proveitosamente à inteligência heterogênea exige qualidades superiores que o homem deve esforçar-se por adquirir. Nem todos os argumentos podem ser endereçados indistintamente à coletividade dos companheiros que lutam entre si, nas tarefas evolutivas e redentoras. Necessário redarguir um acerto a cada um. Ao que lida no campo, nós devemos retrucar mencionando os espetáculos da cidade. Ao que comenta dificuldades ásperas do caminho individualista, não se replicará com informações científicas de alta envergadura. Primeiramente, é imprescindível não desagradar a quem ouve, temperando a atitude verbal com a legítima compreensão dos problemas da vida, constituindo-nos um dever contribuir para que os desviados da simplicidade e da utilidade se reajustem. Toda resposta em assunto importante é remédio. É indispensável saber dosá-lo, com vista aos efeitos. Cada criatura tolerará com benefício determinada diminuição. As próprias soluções da verdade e do amor não devem ser administradas sem esse critério. Aplicada em porções inadequadas, a verdade poderá destruir, tanto quanto o amor costuma perder. Ainda que sejais interpelado pelo maior malfeitor do mundo, deves guardar uma atitude agradável e digna para informar ou esclarecer. Saber responder é virtude do quadro da sabedoria celestial, em favor de ti mesmo. Não ouvides o melhor modo de atender a cada um. É interessante que eu estive falando sobre isso ainda essa semana com uma amiga nossa que há muito tempo não vem aqui ao centro, mas com quem eu tenho mantido um contato, sobre a dificuldade das pessoas, às vezes, falar com o nosso semelhante, porque nós temos, principalmente hoje em dia, as pessoas que têm, dependendo da posição que ocupa, do trabalho que ocupa, ela consegue tratar com pessoas de diversos níveis. Então, ela vai falar com pessoas muito cultas, muito cheias de conhecimento, você vai poder falar com ela que ela vai te compreender da melhor forma. Mas, às vezes, você tem que passar uma lição para alguém que não tem a mesma não tenha adquirido a mesma carga de conhecimento que você. Então, naquele momento, você vai ter que falar de uma forma mais simples, mais acessível, para que a pessoa possa te compreender. Nada muito técnico, nada muito elaborado. Não adianta utilizar palavras rebuscadas, que a pessoa tem que ir ao dicionário para entender o que está sendo dito. Então, nós temos que nos adequar ao ambiente em que estamos, assim como nós devemos levar a nossa palavra, seja com esclarecimento, com apoio, da forma que for. Quando a gente for falar com uma pessoa, a gente tem que entender com quem nós estamos falando, para que a gente não seja, digamos assim, mal interpretado, porque as pessoas às vezes não adquiriram os conhecimentos que nós já adquirimos, ou até tenha conhecimentos superiores a nós. Então, você tem que buscar também falar da melhor forma possível com essas pessoas. Então, falando sobre isso, até a respeito de serviço,
sobre a dificuldade que alguns chefes, algumas pessoas assim mais cultas têm de transferir o serviço para pessoas mais simples, das pessoas que não têm o conhecimento, porque ele vem com termos técnicos, vem com fala acadêmica, e às vezes a pessoa só precisa de uma figura de linguagem que vai fazer ela entender exatamente o que o outro quer falar. A gente estava falando nesse sentido, mas eu achei apropriado trazer o exemplo aqui, ainda que é uma situação cotidiana do nosso dia a dia, mas que a gente pode ver em diversas situações, em N coisas. Então a gente encontra ao longo do nosso caminho pessoas de todos os níveis intelectuais e nós temos que conversar de uma forma clara com todos eles. Assim como a gente também tem que entender que às vezes pessoas muito cultas não conseguem se fazer entender pra gente. E aí não é esnobismo. Não é que a pessoa está sendo esnobe, está sendo, ela está querendo se mostrar. Não, às vezes ela também não entendeu, não conseguiu ainda entender essa dificuldade de se fazer entender para pessoas que não têm o mesmo conhecimento que ela. Então, isso é um exercício para a nossa vida, que nós temos que fazer o tempo todo, tá? Porque da mesma dificuldade que às vezes a gente encontra de falar com pessoas mais cultas, que têm um vocabulário mais rico do que o nosso, nós temos que entender que muitas vezes falaremos com pessoas que ao invés disso também terão um vocabulário muito menor que o nosso, não vai ter tido as mesmas oportunidades de entendimento e estudo que nós tivemos. Então, na maioria das vezes a gente está no meio do caminho. Eu tiro por mim, né? Então eu tenho que me fazer entender para as pessoas que entendem, que compreendem menos que eu, e tenho que buscar compreender as pessoas que sabem mais que eu. Então, isso é a vida assim, né? Todos nós estamos num caminho, seguindo um padrão que nós sempre vamos encontrar alguém que sabe mais e alguém que sabe menos. Essa que é assim que o mundo funciona, né? Bom, a lição era essa aqui, mas eu achei interessante e bem relevante devido a isso que eu falei. Mas nós vamos fazer também, agora nós vamos falar sobre o Evangelho, né? Vamos fazer uma pequena lição do Evangelho, onde nós vamos buscar entendimento, buscar um pouco mais de compreensão sobre as mensagens que o nosso Mestre Jesus nos deixou, né? Que os evangelistas, ao longo de muitos anos após a partida do nosso Mestre Jesus, sentaram-se, debruçaram-se sobre os papéis para registrar a passagem dele na nossa terra e deixar o registro dos seus exemplos, das suas lições, né? E nós, mais que isso, nós acompanhamos o Evangelho segundo o Espiritismo, que dá uma amplitude diferenciada nesses ensinamentos. A gente tem um outro ver sobre todos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. É uma oportunidade única, que é o que a gente busca dentro da nossa doutrina. Remover sobre os mistérios das leis de Deus, para que o véu que separa a crença da verdade. Nós temos que entender porque cremos e não apenas crer. Então, a busca do conhecimento é essa fé raciocinada que a doutrina espírita prega, que é tão reconfortante, que é algo que nos traz entendimento e crescimento espiritual e pessoal. Bom, a lição aleatória que eu abri aqui foi parentesco corporal e espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do seu filho, ele apenas oferece-lhe o envoltório carnal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são frequentemente espíritos afins, unidos por relações anteriores que se traduzem por sua afeição durante a vida terrena. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores.
que se traduzem pelo antagonismo na terra, para lhes servirem de prova. Os verdadeiros laços de famílias não são, portanto, os consanguíneos, mas os da simpatia e da comunhão de pensamento, que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. Segue-se a isso que dois seres provenientes de pais diferentes podem ser mais irmãos em espírito do que se fossem pelo sangue. Eles podem, pois, atrair-se, buscar-se, tornar-se amigo, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como vemos todos os dias. Problema moral que somente o Espiritismo poderia resolver com a pluralidade das existências. Capítulo 6, número 13. Há então dois tipos de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. A primeira, durável, fortifica-se com a evolução e se perpetua no mundo dos espíritos pelas diversas migrações da alma. A segunda, frágeis como a matéria, extingue-se com o tempo e, frequentemente, se dissolve moralmente desde a vida atual. É isso que Jesus quis dizer aos seus discípulos com a palavra: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, ou seja, a minha família espiritual, pois qualquer um que faça a vontade do meu Pai que está no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos é claramente expressa no relato de Marcos, que já, segundo este, eles se propunham a apoderar-se dele sob o pretexto de que havia perdido o juízo. Quando do anúncio de sua chegada e conhecendo seus sentimentos em relação a ele, foi natural que Jesus dissesse, falando de seus discípulos, sobre o ponto de vista da vida espiritual: aqui estão os meus verdadeiros irmãos. Sua mãe os acompanhava. E Jesus, generalizando a lição, o que não implica absolutamente que ele tenha pretendido dizer que a sua mãe, segundo o sangue, nada significava como espírito, e que ele lhe fosse indiferente. A sua conduta em outras circunstâncias provou suficientemente o contrário. Então, a gente tem que tirar dessa lição que Jesus, nas muitas vezes em que estava pregando, ensinando, ele usava os exemplos do dia a dia. Então você não pode pegar a fala pela forma absoluta. É que a gente é muito absoluto, a gente busca na formação. Então, com a fala de Jesus, quando ele diz quem é minha mãe, quem são meus irmãos, parece que ele rejeitava eles. Não, ele só queria dar uma geral, ele queria dar um panorama geral, ele queria dar um panorama geral, que não havia uma mãe e os irmãos, aqueles irmãos. Ele tinha todos, consideravam todos como sua família. Ele, como o nosso irmão mais velho, governador do nosso planeta, tinha cada um de nós como família, mas naquele momento ele quis definir bem a diferença que existia entre o parentesco corporal consanguíneo e o parentesco espiritual, que ele era muito mais irmão naquele momento, naquela vivência que eles tinham, dos seus discípulos do que da sua família consanguínea. Isso reduzia o amor que ele tinha pelos irmãos e pela mãe de forma alguma, tá? Então a gente deixa claro aqui nesse último trecho em que fala que isso não implica em absoluto que ele tenha pretendido dizer que a sua mãe, segundo o sangue, Maria, nada lhe significava como espírito e que ele lhe fosse indiferente. A sua conduta em outras circunstâncias provou suficientemente o contrário. Em muitas circunstâncias, ele provou a devoção que ele tinha pela mãe dele. E nós, ao longo da doutrina, entre muitas lições e livros que nós temos, nós sabemos da importância e da envergadura do espírito que foi Maria, da importância dela para a condução de toda a história do nosso planeta. Ela é nossa Mãe Santíssima, ela é abençoada, que aqui veio na Terra com uma missão importantíssima, dar a luz ao nosso Mestre Jesus, que ela seria
que ela conduziria para o corpo físico o espírito mais iluminado que pisou sobre o solo do nosso planeta, que é o nosso Mestre Jesus, governador do nosso orbe, sabe? O espírito que está acima de todos dentro do nosso planeta. Então imagina a importância, a condição espiritual desse espírito, a elevação, a iluminação para ter uma missão tão grande para ela, né? Então eu vou ler mais um trechinho que eu achei muito pertinente, que essa lição nós tivemos no meio da semana, durante uma outra situação. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Santo Agostinho, Paris, 1862. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e sempre revolta os corações virtuosos. Mas a ingratidão dos filhos, com relação aos pais, tem um caráter ainda mais odioso. É especialmente sobre esse ponto de vista que iremos analisá-lo, para verificar-lhe as causas e os efeitos. Aqui, como em toda parte, o Espiritismo vem lançar à luz Desculpa, é muito barulho, cortou o raciocínio, perdão. Aqui, como em toda parte, o Espiritismo vem lançar a luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando os espíritos deixam a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai no espaço aperfeiçoar-se ou permanecer estacionário, até que queira esclarecer-se. Alguns partem então levando ódios intensos e desejos de vingança, mas alguns desses, mais avançados do que outros, é permitido entrever uma parte da verdade. Eles reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e então mudam de atitude. Compreendem que para chegar até Deus há apenas uma senha: caridade. Ora, não há caridade sem o esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. Então, por um esforço inaudito, voltam o seu olhar para aqueles que detestam na terra, e nessa visão, sua animosidade desperta. Revoltam-se com a ideia de perdoar e ainda mais a de renunciarem a si mesmo, mas, sobretudo, a amar aquele que lhe destruíram, talvez a fortuna, a honra, a família. Entretanto, o coração desses infelizes está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução triunfa, eles oram a Deus e imploram aos bons espíritos que lhe deem forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditação e prece, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitir as ordens supremas permissão para realizar na terra os destinos desse corpo que acaba de se formar. Quando será então a sua conduta nessa família? Ela dependerá de maior ou menor perseverança das suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que ele odiou é uma prova terrível, da qual muitas vezes sucumbe, se a sua vontade não for bem forte. Assim, segundo a boa ou a má resolução que tomar, ele será o amigo ou o inimigo daqueles ao meio dos quais foi chamado a viver. Dessa forma, se explicam esses ódios e essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum fato anterior parece justificar. Nada, na verdade, nessa existência poderia provocar essa antipatia. Para encontrar-lhe a causa, é preciso lançar o olhar para o passado. Ó espíritas, compreendei nesse momento o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. E essa é a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhes derdes, ajudarão em seu aperfeiçoamento e em seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: o que fizeste do filho confiado à vossa guarda?
Se permaneceu atrasado por vossa causa, vosso castigo será de vê-lo entregue aos espíritos sofredores, enquanto dependia de vós que fosse feliz. E então, carregados de remorso, pedireis para reparar a vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ele, na qual envolvereis de atentos cuidados, e ele, cheio de reconhecimento, vos devolverá amor. Não recuseis, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim, e o que vô-lo enviou. Uma vaga intuição do passado se revela, e assim podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar, ou para expiar. Mães, abraçai os filhos que vos dais desgosto, e dizei vós mesma, um de nós dois foi muito culpado. Merecei as alegrias divinas de Deus, concedeu a maternidade, ensinando a essa criança que ela está na terra para se aperfeiçoar, amar e abençoar. Em países afetados como a China, Itália, Coreia e outros, vira-tudo de forma inovadora e rápida. Desculpa de novo. Mas, infelizmente, muito dentre vós, ao invés de extirpar pela educação as más tendências inatas, provenientes das existências anteriores, entretém e desenvolvem esses princípios por uma culposa fraqueza ou por um descuido, e mais tarde, com o coração ulcerado pela ingratidão de vossos filhos, será para vós, desde a atual existência, o início da vossa expiação. A tarefa não é tão difícil quanto acreditais. Ela não exige o saber do mundo. Tanto o ignorante quanto o sábio podem realizá-la, e o Espiritismo vem facilitá-la, mostrando a causa das imperfeições do coração humano. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior, e é preciso aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelam o germe desses vícios, e esforçai-vos para combatê-lo, sem esperar que eles lancem raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro, que arranca os brotos daninhos à medida que vê aparecerem na árvore. Se deixar desenvolver o egoísmo e o orgulho, não vos espanteis de seres mais tarde pagos com a ingratidão. Quando os pais fizerem tudo o que deveria para o aperfeiçoamento moral dos seus filhos, e não forem bem-sucedidos, não tem do que se lamentar, e a sua consciência pode estar tranquila. Quanto à amargura natural que experimentam pelo insucesso dos seus esforços, Deus reserva-lhes uma imensa consolação, com a certeza de que é apenas um atraso momentâneo, e que lhes será autorizado terminar em uma outra existência a obra então começada, e um dia o filho ingrato o recompensará com o seu amor. Deus não dá as provas acima das forças daqueles que a pede, permite apenas as que podem ser cumpridas. Se não consegue, não é falta de possibilidade, mas de vontade. Pois quantos existem que, ao invés de resistirem aos maus arrastamentos, neles se comprazem? A esses estão reservados os choros e as lamentações em existências posteriores. Admirais a bondade de Deus, que jamais fecha a porta ao arrependimento. Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer e que em seu orgulho foi enfim dominado. É então que Deus abre os braços paternais para o filho pródigo, que se lança aos seus pés. As grandes provas, entendei bem, são quase sempre o início do fim de um sofrimento e de aperfeiçoamento do espírito, desde que aceitas por amor a Deus. É um momento supremo, e é nele especialmente que importa não falir, lamentando-se se não quiseres perder a oportunidade de ter de recomeçar ou de vencer para vos dar o prêmio da vitória. Então, quando saído do turbilhão do mundo terrestre, entardes no mundo dos espíritos, serei ali aclamado como o soldado que saiu vitorioso do centro da batalha. Nós, espíritas, sabemos que não há coincidência. Sabemos que quando a gente abre o Evangelho é porque a lição é necessária
seja para mim, seja para vocês que estão do lado daí. Alguém precisava ouvir essa lição. E, curiosamente, que não é curiosidade, porque uma vez que a gente tem esse entendimento, a lição do domingo, quando nós estudamos no nosso grupo fechado do Zap, que nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, a lição nem era sobre isso. A nossa lição era sobre alma, espírito, e era esse o contexto, e não sei em que circunstância que se veredou exatamente para a lição de hoje, sobre a necessidade de conduzir esses espíritos que estão sobre a nossa tutela, e sobre as dificuldades que existem exatamente nessa tarefa, entendendo que, apesar de todas as dificuldades que a gente enfrenta para conseguir cumprir com esse objetivo, o objetivo da maternidade e da paternidade, a gente entende que cada relação dentro das famílias é única. Cada uma dessas circunstâncias é muito, como eu vou dizer, diferenciada, porque como nós vimos no início da lição sobre a família corporal e a família espiritual, ela explica muito isso. Então, teremos muito mais dificuldade de relacionamento dentro de algumas famílias, onde o reajuste é necessário devido a lutas pretéritas de outras vidas, dores e angústias e agonias e ódios que nós temos que curar. Então, eventualmente, a gente vai ter que ter uma jornada longa de várias vidas para conseguir sanar aquela dor grande, contínua, que veio de uma existência passada. Então, só supondo que a gente tenha tido a oportunidade de nascer como pai e filho, com um espírito que tenha tido dificuldade, que tenha nos odiado, ou a quem nós tenhamos odiado, e que de alguma forma tenhamos sido ofendido ou tenhamos ofendido, então nós temos reajustes a fazer. Óbvio que vai ser muito mais difícil o acerto entre esses dois seres, esses dois espíritos que estão aprendendo a se amar. Então ainda há muitas dores, há muitas angústias a serem vencidas, há muitos obstáculos a serem transpostos. Então, se eles conseguirem nessa encarnação, ainda que com as dificuldades pessoais de cada um, eles conseguirem se amar, se aproximar, criar um laço afetivo, isso vai transformar e beneficiá-los numa próxima existência, na próxima oportunidade que eles tiverem de estar juntos. Então vai ser muito mais fácil eles se ajustarem e se auxiliarem nesse ajuste. Seja como pai, como filho, ou como mãe, como filho, não importa, irmãos, eles caminharão junto com mais facilidade. Então, é isso que a nossa doutrina consoladora nos explica, nos auxilia, nos esclarece, que a bondade divina, ela é soberana. Então, nós não temos uma única oportunidade. Estaremos unidos a esses espíritos da nossa família espiritual por longa jornada, durante muitas vidas, e teremos muitas e muitas oportunidades de, além de aprender a nos amar, aprender a nos respeitar, aprender a nos querer bem e nos ajustarmos uns aos outros, digamos assim, aparando e podando esses brotos de vícios que ainda temos, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, que ainda brota em nós, ainda está aqui. Então, vez ou outra, nós os auxiliaremos e vez ou outra eles nos auxiliarão. Então, essa caminhada é só o começo da história, né? Muito obrigado por vocês estarem comigo. Eu acho que acabei me alongando, parei um pouco hoje por causa que o barulho externo estava muito grande. Eu espero ter tocado o coração de vocês, que vocês possam ter recebido a lição do Evangelho, possam pensar sobre ela, refletir sobre ela, que essa noite,
quando vocês se recolherem no seu descanso físico, os bons espíritos possam estar com vocês, possam levá-los para a espiritualidade, onde vocês terão a oportunidade de aprender mais, se assim for, se assim necessário for, que eles poderão esclarecê-los sobre as dúvidas que porventura tenha restado, tenha ficado dentro de cada um de vocês. Então, em oração, façam a solicitação, façam o pedido, a pergunta que vocês têm para o seu anjo de guarda e peçam para que durante o sono eles possam levar o seu espírito para ser esclarecido nas dúvidas que ainda têm, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Eu fico imensamente feliz dessa oportunidade que eu tenho, porque nós somos muitos irmãos nessa casa, nessa família espírita, que estão cada um trabalhando a seu modo, fazendo o que é necessário para que a gente continue aprendendo, crescendo e nos melhorando, né? E aí eu meio que abracei essa oportunidade de semanalmente estar aqui com vocês, falando com vocês, orando com vocês. Então, muito obrigado pela presença de cada um de vocês, obrigado por ter estado aqui comigo. E mais uma vez eu quero pedir para vamos orar junto, né? Vamos fazer uma prece nesse momento em que nós vamos mentalizar. Então, eu acredito que vocês tenham preparado uma água. Se não prepararam uma água para ser energizada nessa hora pelos bons espíritos, mentalizem a jarra da geladeira, tá? Mentalizem o galão de água, orem e eles colocarão remédio onde for preciso. E aí toda a família será beneficiada. Porque a espiritualidade, ele está aqui para nos auxiliar o tempo todo o tempo, porque Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E a bondade dele nos alcança infinitamente. Então vamos orar, vamos elevar o nosso pensamento, vamos nos conectar com o nosso anjo de guarda, com essa espiritualidade superior, para que eles, em comunhão conosco agora, possa captar os nossos pensamentos, os nossos desejos, o nosso amor verdadeiro que transborda do nosso coração e vai ser levado para cada um de vocês, para cada um dos nossos entes queridos. Mentaliza a pessoa que precisa desse abraço, mentaliza a pessoa que está precisando desse carinho, desse amor que essa prece oferecerá. Se vocês quiserem deixar o nome aqui, também depois será colocado no nosso livro de oração, tá? Então vamos lá, unido mais uma vez, um Pai Nosso e Ave Maria, ok? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque é teu reino, o poder e a glória para sempre, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Mãe Santíssima, roga por nós e leva nosso nome e de cada um daquelas pessoas que nós desejamos o atendimento espiritual, o atendimento especial da espiritualidade, até os mensageiros do nosso Mestre Jesus, do seu Filho amado, para que eles possam ir junto de cada um desses irmãos, levando o remédio necessário para a cura dos seus males espirituais e físicos, e que eles possam encontrar consolação nas suas dores, quando da necessidade dessa dor para o seu crescimento, e que eles sejam abençoados em todo momento, segundo o merecimento de cada um, que assim seja. Muito obrigado. Eu vou colocar o nome do pessoal, eu vou aguardar um minutinho aqui, tá? E vou colocar no livro. Muito obrigado pela presença de todos vocês.
Eu fico imensamente feliz de estar todos aqui comigo.